Diz uma lenda antiga que num jardim muito grande e formoso havia um grande lago. Nesse lago era adornado de azulejos azuis e aí vivia toda a espécie de peixes. Aí os peixes viviam calma e tranquilamente. Tinham apenas que alimentar-se e descansar, já que não havia predadores, já que não havia nada que os fizesse colocar em perigo. Mas havia um pequeno peixe vermelho. Esse peixe vermelho, porque era muito pequeno, quando queria comer não chegava, porque os outros, sendo grandes e mais fortes, devoravam toda a comida disponível. Ele tinha que procurar nos cantos mais pequeninos o que comer. Como também não conseguia encontrar um lugar para descansar, já que os outros, sendo grandes, ocupavam todos os lugares frescos, ele não tinha muito tempo para a recreação, para o descanso. Então passava o seu dia a nadar para aqui, a nadar para ali, a pesquisar as pedras, os azulejos, até que chegou a conhecer todo o lago em pormenor. Um dia, descobriu que nesse lago havia uma grade, que era por aí que a água circulava. A grade era muito pequena e muito estreita. Ele pensou para consigo, bom, que há para mim ficar aqui, já que ninguém me liga, sou desprezado, já que sou tão pequeno. Vou ver o que é cá do outro lado da grade. Ele, apesar de ser pequeno e delgado, ainda teve dificuldade a atravessar. Esforçou-se e ainda perdeu algumas escamas. Mas, assim que passou com dificuldade, descobriu um mundo novo. Os canais por onde ele percorreu foram dar a rios. E ele descobriu coisas que nunca tinha visto. Olhou para todo o lado. Aqui eram peixes que ele nunca tinha visto. Além eram os homens. Do outro lado eram pedras de cores exóticas. Ele encontrou alguns peixes com quem simpatizou. Eles indicaram o caminho para o mar. Ele empreendeu a viagem e a cada passo eram descobertas novas. Chegou lá ao mar e na imensidão ficou extasiado, já que nunca poderia conceber uma liberdade tão grande. Começou a percorrer, começou a descobrir. E certo que cedo começou a ver que haviam perigos, é certo. Aqui eram os predadores, além as baleias. Mas também encontrou peixes pequenos como ele, mas também curiosos, inteligentes. E instalou-se num palácio de coral. Nessa nova morada, muito estudou, muito aprendeu. Muito ficou agradecido por algo tão grande e descobriu que só no mar é que realmente um peixe seria verdadeiramente feliz, verdadeiramente pleno. Porque se viesse uma seca, por mais que baixassem os níveis das águas, ali estariam seguros. O tempo passou. Foi passando e um dia lembrou-se daqueles peixes que tinha convivido na sua infância. Teve compaixão deles. Não seriam igualmente necessário que ele fosse avisá-los que ali existia algo muito maior e muito mais pleno do que o pequeno charco que afinal era o lago onde eles viviam? Estimulado pelos companheiros, ele decide voltar atrás. Empreendeu a viagem de retorno, de regresso ao lago aonde tinha crescido. Foi difícil a viagem, mas ele já sabia o caminho. Chegou lá, atravessou a grade e pensou que os seus companheiros, aqueles que tinham visto crescer, ficavam alegres por o ter visto. Mas não. Ninguém se mexeu. Continuavam gordos e pesados e simplesmente não tinham sequer dado falta dele. Ele começou-lhes a falar daquilo que tinha visto, daquilo que tinha encontrado. Mas ninguém o ouviu. Ele pediu uma audiência com o rei dos peixes, porque até um lago tem rio. Então, o rei reuniu toda a assembleia e o pequeno peixe vermelho começou a contar aquilo que tinha visto.
Falou dos rios, falou dos mares, falou de todo tipo de peixes, do tubarão, da baleia, do peixe-balão, tudo. Falou da imensidão e da felicidade. Convidou-os e disse-lhes: venham viver comigo no Palácio de Coral. Venham porque lá seremos felizes. Mas há uma condição. Terão que emagrecer. Têm que se abster de comer tantas larvas. Têm que fazer exercício. Têm que estudar para poderem empreender a viagem comigo. Quando ele acabou, riram-se. Foi a risada geral. Alguns começaram a dizer: é tudo imaginação dele. Há algo existir para além deste lago? Não, não existe. Isso dos rios, dos mares, dos peixes, é tudo ilusão. Comeu tão pouco que avariou da cabeça. Ele ficou estupefacto e disse: não, venham que é verdade. Eu vi. Não, nada existe mais do que aquilo que nós conhecemos. O rei, para o ironizar um pouco mais, foi com ele até à grade. Chegou e, porque era tão fina, o rei, que era grande, que tinha as guerras maiores do lago, começou a meter a guerra, a tentar, e disse-lhe: como é que queres que eu passe aqui, se nem uma das minhas barbatanas consigo? Vai-te. Vai-te, porque tu és um tolo. Vai-te e deixa-nos com a nossa felicidade. Afinal, aqui estamos no paraíso. O pequeno peixe ficou muito triste. Afinal de contas, ele vinha para levar os seus amigos, os seus companheiros, para uma vida melhor. Foi, atravessou e instalou-se definitivamente no Palácio de Coral. Passados uns anos, houve uma terrível seca, de tal forma que aquele lago onde eles viviam secou e todos morreram na lama. Também nós, a maior parte de nós, somos como os peixes daquele lago. Custa-nos a acreditar que exista algo para além da vida material. Custa-nos a acreditar que exista algo para além daquilo que vemos aqui. De alguma forma é compreensível. Afinal, isto é tudo o que conhecemos. Conhecemos aquilo que vemos, aquilo que cheiramos, aquilo que podemos tomar pelo paladar. Algo que vá para além disto, que nós não conseguimos nem ver, nem cheirar, nem saborear. Não. Isso custa-nos a acreditar. Falta-nos, por vezes, às vezes curiosidade, mas às vezes estamos tão contentes com aquilo que temos. Estamos tão refastelados, porque afinal de contas estamos felizes, que nos custa ter que emagrecer para algo para além seja melhor do que isto. Não. Isso custa-nos. Nem que venha alguém desse país dar-nos as novidades. Nem que venha alguém falar-nos sobre aquilo que vive, o que se passa lá. Aí mesmo custa-nos. Dizemos: não, isso é de pessoas que avariaram. Mas afinal de contas o Espiritismo dá-nos o mapa exatamente do país desconhecido que todos nós, independentemente de quem sejamos, um dia vamos ter que viajar para lá. Porque ninguém vai ficar aqui, no nosso pequeno lago. Vamos todos que atravessar. E o Espiritismo vai-nos falar de como é que é do outro lado. Vai-nos falar dos seus costumes, de como é que são as pessoas, da linguagem que usam. Porque, como todo o viajante que vai para um país, é bom que nós conheçamos o máximo para escolhermos a roupa que vamos levar. Porque ninguém vai para um país frio com roupa de verão, com certeza vamos passar frio. Nem ninguém vai para um país tropical com a roupa de inverno. Não nos serve de nada. Inclusivamente diz-nos qual é o dinheiro que é utilizado no mundo espiritual. Sim, porque aqui temos os euros aqui na Europa. A Inglaterra tem a libra. Nos Estados Unidos há o dólar. No mundo espiritual também existe dinheiro. Também existe algo
para que torne alguém mais ou menos. E isso é o amor. E se aqui na Terra podemos trocar euros por dólares, ou dólares por libras, no mundo espiritual não existem casas de câmbio. Não podemos trocar euros por bónus de amor. E ainda bem que não podemos. Porque afinal, assim, a nossa felicidade no mundo espiritual não estará dependente do que eu tenho ou do que eu não tenho, mas do amor que eu possua. Quanto mais rico de amor for, melhor estarei, mais feliz. Quanto mais pobre de amor for, mais dificuldades teremos. E custa-nos, por vezes, a acreditar nisto, porque estamos muito apegados àquilo que é matéria, àquilo que vemos, àquilo que sentimos. Custa-nos abdicar de tudo isto. Damos demasiado valor às coisas. E isso custa-nos alargar a nossa visão e poder aceitar e poder ver que para além do horizonte da matéria existe um mundo, existe um mar, existe uma imensidão onde seremos muito mais felizes desde que preparemos a bagagem. Porque afinal não levaremos tudo aquilo que queremos porque não nos fará falta. Mas sim levaremos aquilo que realmente lá vamos precisar. Mas custa-nos. Porque damos valor às coisas, à matéria. Mas afinal de contas, a matéria não tem valor absolutamente nenhum. Nada por si só tem valor. Alguém deve estar a pensar, então e as minhas voltas de ouro? Então e as minhas joias? A minha casa não tem valor? Então, não. Por si só não tem valor. É o valor que eu lhe dou. Eu posso pegar em todas as joias, em todas as voltas de ouro. Se pegar nelas e for ao deserto, as pessoas que vivem lá e chegar e der, elas vão pegar aquilo e vão deitar fora. Porque não tem valor absolutamente nenhum. No deserto, quem vive no deserto, a verdadeira riqueza é a água. Porque é da água que precisam para viver. Não querem cá ouro, não querem cá diamantes, não querem cá absolutamente nada. O que é que eles vão fazer com eles? Não podem pegar aquilo e trocar por água. Então, é o valor que nós damos às coisas e não o valor que elas propriamente têm. Porque eu posso dar muito valor a isto e a outra pessoa pode não dar valor absolutamente nenhum. Então, é o valor que nós damos. Mas será que a riqueza não tem, afinal, não tem proveito nenhum? Tem, claro. O uso bom da riqueza, daquilo que nós temos para nos, materialmente, será colocar isso em benefício do próximo. Não é dar indiscriminadamente, mas usar isso para criar emprego, para criar evolução social, para que outros possam também sustentar-se materialmente, porque estamos no mundo material. Não, eu disse o contrário. Estamos no mundo material, temos que comer, temos que trabalhar. No entanto, uma coisa é trabalharmos para viver e para comer. Outra coisa é comer, é darmos, quase que vivermos para comer. Não. Temos que trabalhar, sim. Mas existem algo mais e mais valioso que temos que dar o valor maior. É difícil possuir algo. É difícil a riqueza. Os espíritos dizem que é mais difícil a prova de alguém vir rico do que ser pobre. Não porque seja alguém que tenha mais posse do que outro, seja irremediavelmente avarento. Não é isso. Mas porque quem tem muito, normalmente a tentação é maior. De aproveitar, de gozar, de ter aquilo para seu benefício próprio. Para ter coisas, para ter muito, ainda que os outros não tenham nada. Então é mais difícil, mas não é impossível. Jesus disse que era mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo por um buraco de agulha. Não disse que era impossível. Mas é o apego, é a atração que nós temos pela matéria. De que aquilo que podemos utilizar a riqueza para as próprias sensações,
para ficarmos, entre aspas, gordos e refastelados, como os peixes daquele lago. Então, mas ter não é pecado nenhum. Há muitos anos eu ouvi alguém referir-se desta forma extraordinária. Se eu tiver uma cama onde me deitar, não me vou deitar no chão. Mas vou agradecer a Deus por ter uma cama onde me deitar, onde dormir. Mas um dia em que não tenho uma cama em que tenha que deitar no chão, agradeça da mesma forma. Agradeça a Deus da mesma forma. Porque a vida é instável. Eu hoje posso ter muito, mas ninguém me garante que amanhã não tenha, fico com pouco. Vejamos esta crise que estamos a ultrapassar. Às vezes, fortunas tão sólidas, pessoas consideradas como as mais ricas do mundo, de um momento para o outro viram-se em situação de desgraça, de não terem dinheiro para pagar aos empregados, de não conseguir sustentar aquilo que criaram e entram em desespero. Ninguém nos garante que hoje o que eu tenho, amanhã vou ter. Porque, afinal de contas, nada disto é nosso. Nada do que eu tenho materialmente é meu. O que eu tenho foi Deus que me emprestou. É um empréstimo. E Ele retira-me assim que Ele entender. Não quer dizer que eu não faça projeções do futuro, que eu não planifique. Mas que eu não fique demasiado agarrado a isso. Que eu não fique preso àquilo que são os bens materiais. Porque não é disso que a felicidade depende. Deixa-me fazer um à parte. Já ouvi muita gente dizer: antigamente, no meu tempo, as pessoas eram mais generosas. As pessoas eram mais amigas. Não havia tanto. Eram tempos difíceis, tempos de crise. Mas as pessoas pareciam que eram mais generosas. E agora que temos tanto, as pessoas no mesmo prédio não se conhecem. Não conhecem o vizinho. Não se interessam pela sorte alheia. E isto parece uma contradição. Então como é que é possível, numa situação de pouco, as pessoas serem mais generosas, mais amigas? E numa situação onde há abundância, as pessoas serem mais egoístas? Talvez porque numa situação de necessidade, nós precisamos mais do outro. Nós temos mais necessidade. E há uma consciência de que, se não houver uma unidade, se não tivermos todos juntos, sozinhos não vamos sobreviver. E eu vejo nas minhas dificuldades as dificuldades do outro. Vejo que ele também precisa mais. E então, óbvio que nem todos são assim. Mas, dizem quem passou por essa situação, parece que é mais. E enquanto que hoje, onde há mais abundância, há mais egoísmo. Porque quem tem mais, às vezes tem mais medo de perder. Quem está feliz com aquilo que tem, às vezes não quer olhar para o outro. Não quer olhar para quem tem medo, para não perturbar a sua própria felicidade. Então, parece que há uma contradição. Mas vivemos tempos realmente de grande instabilidade. E quanto mais estivermos agarrados à matéria, mais vamos sofrer. Mas nem o nosso corpo é nosso. Nem aquilo que eu tenho mais de meu, que é o corpo, nem esse posso dizer que é verdadeiramente meu. Porque eu hoje estou aqui. Mas ninguém me garante que amanhã não parta para o mundo espiritual. Não há garantias. Então nem o meu próprio corpo é meu. Mas sei que depois da morte orgânica vamos continuar. Todos, não apenas alguns. Vamos continuar a existir como somos. Vamos continuar a pensar. Vamos continuar a sentir. Vamos continuar a existir sem corpo. Mas é uma continuidade. Como é que então, quando realizarmos essa viagem, como é que nos vamos encontrar nesse país desconhecido? Será que tivermos a sensatez de fazer a mala com aquilo que vamos necessitar do outro lado?
Muitos de nós, não. Muitos estão tão agarrados à matéria que por vezes continuam nas suas casas a lutar por aquilo que foi deles. Vêm-nos relatar às vezes histórias dramáticas, a dizer, mas roubaram-me porque na minha casa está lá a viver pessoas que eu não conheço. Mas venderam isto e aquilo é meu e nem me pediram autorização. As coisas são minhas. Às vezes é tão dramático. Outros gostavam tanto do corpo, tanto de ficarem bonitos, que às vezes era um culto tão grande do corpo que às vezes ficam agarrados ao corpo. Ficam ali junto. Tentam mexer, mas ele não mexe. É o apego à vida material. Mas às vezes nem sempre aqueles que se conseguem desprender. Aqueles que não nos dizem nada. Às vezes esses também ficam tristes com uma situação que é muito frequente, que às vezes que é com as heranças. Às vezes não pensamos do sofrimento que causamos aos nossos familiares, por eles nos verem, o quanto nós andamos a lutar por um pedaço de terra, por isto, por aquilo, por mais meia dúzia de tostões. Às vezes de ódios que se criam, só por ter mais, e eles às vezes sofrem tanto. Ficam tristes, porque se apercebem que aquilo que deixaram às vezes com tanto amor para os familiares é causa para tanta discórdia, para tanto ódio. Então, a vida sendo uma continuidade, nada fica, nada acaba, tudo prossegue. Qual é a verdadeira riqueza, então? O que é que podemos dizer que é verdadeiramente nosso? Ouvimos há pouco na leitura. São os nossos conhecimentos. São os nossos valores morais. São as nossas ações, boas ou más. Essa é que é a verdadeira riqueza. Porque essa nem a morte do corpo nos pode tirar. E esses valores, essas ações, serão como o dinheiro que teremos no mundo espiritual. Aqueles que forem mais ricos de amor estarão numa posição melhor. Aqueles que não estarão numa situação pior. Diz o ditado que nem tudo o que brilha é ouro. Ou seja, nem tudo aquilo que nos capta a atenção, aquilo que pensamos que é aquilo que tem valor. Às vezes andamos tão distraídos, tão perturbados por ter isto, ou por ter aquilo, ou por conseguir isto, ou por conseguir aquilo, que esquecemos-nos dos valores realmente que são importantes, da verdadeira riqueza. E quando a morte nos surpreende, dizemos, Senhor, deixa-me voltar. Mas perdemos a oportunidade, distraídos. Por vezes, como dizia Jesus, é preciso separar o trigo do joio. É preciso perguntarmos o que é mais importante. Eu trabalhar muito para conseguir ter uma televisão plasma, um computador, um carro da marca XPTO que vai do 0 ao 100 não sei quantos segundos e que nos mata por causa disso. Será que isso é o mais importante? Trabalhar às vezes tanto para descobrirmos que um dia somos perfeitos desconhecidos em casa? Que a nossa função é sustentar só e às vezes não é dar amor, não é dar carinho. Não é estar presente. Por vezes temos realmente os valores trocados. Eu tenho um amigo. Tenho um amigo que é investigador. Investigador já experimentado, já com 25 anos de carreira de investigação. E ele sempre fez daquilo a vida, dedicou-se de corpo e alma. Quando chegou à idade, à adolescência, e enfrentou-se com a dificuldade que todos os adolescentes, que todos os jovens atravessam, que é, o que é que eu vou fazer agora? Andava um pouco perturbado com aquilo. A avó, que era psicóloga já na altura,
chegou e chamou e disse-lhe: vem comigo. Levou uma das salas, no sótão, sem distrações, sem livros, sem nada. Uma sala muito simples. Sentou-o a uma mesa, colocou-lhe um copo de água em cima da mesa e disse-lhe: vais ficar aqui o tempo necessário para descobrires aquilo que queres fazer. Vais pensar naquilo que gostarias de fazer. Não importa o salário, não importa se é feriado, se é domingo, se é dia de Natal. Não importa. Vais pensar naquilo que gostarias de fazer para o resto da tua vida. E deixou-o. Fechou a porta e deixou-o. Passado uma hora, ele saiu. E disse: já sei o que é que quero ser. E dedicou-se de tal forma, tomou aquela diretriz de tal forma, que dedicou-se de corpo e alma. Chegou um dia, inclusivamente, no dia de Natal, para mostrar à avó o quanto ele dedicou-se, chegou a tirar uma fotografia nele no laboratório. Dia de Natal, 25 de dezembro, uma fotografia. Ele ali sozinho no laboratório. Os anos foram passando. Passaram. E 2 ataques cardíacos mais tarde, um pacemaker, um divórcio muito complicado, más relações com a ex-mulher e com o filho, está numa cadeira de rodas. Quando a avó estava prestes a desencarnar, estava ele, e a avó disse-lhe uma coisa inesquecível: olha, meu filho, não trabalhes tanto. Encontra alguém a quem ames e ser feliz. Vejam a sabedoria. Encontra alguém a quem ames e ser feliz. Porque muita gente anda à procura de alguém que o ame. Alguém que lhe dê amor. Mas esquecem-se de que para receber amor é preciso alguém que dê primeiro. E se todos quisermos receber, ninguém recebe, porque ninguém está disposto a dar. Então a verdadeira felicidade vem em dar. Encontra alguém a quem ames e ser feliz. Porque é mais importante amar. Não é importante ter coisas. Nem às vezes dar coisas. Mas é darmos-nos com amor. Isso é verdadeiramente o mais importante. Distinguirmos o que é o essencial e do que é o supérfluo. De vermos realmente o que é que conta e o que é que nós temos que fazer para chegarmos a uma posição de realmente dessa felicidade. E como fazer? Como fazer para, quando chegarmos ao mundo espiritual, chegarmos numa posição boa? Bom, o primeiro passo é conhecermos-nos a nós mesmos. Já que a minha felicidade no mundo espiritual não depende do que eu tenha, mas do que eu faço, do que eu sou, eu parto do princípio que é preciso que eu me conheça a mim mesmo. Que eu conheça como sou, de como não sou. Para que depois possa, isto eu posso mudar, aquilo eu tenho, isto já faço bem, aquilo não faço. Porque, por pior que nos achemos, todos nós temos as nossas qualidades. Todos nós temos os nossos muitos defeitos. Mas é importante que eu saiba, até para não cair no erro, de eu pensar que estou numa situação e não estar. Eu já faço tudo, Senhor. Senhor, o que é preciso para eu atingir a felicidade no reino dos céus? Não matarás, não roubarás. E por diante. Ah, Senhor, eu já faço isso tudo. Se já fazes tudo isso, vai vendo o que tens. Desapega-te dos bens materiais e segue-me. Ah, Senhor, isso não. Então eu tenho tanto. Eu tenho tanto. Não, Senhor, isso eu não consigo.
Então, aqui, por vezes pensamos que estamos e não estamos. Já fazemos tudo, mas realmente ainda não somos verdadeiramente. Há um sociólogo, um senhor chamado Kohlberg, e que ele tem uma teoria muito engraçada. Ele diz que nós só nos descobrimos a nós mesmos quando somos colocados numa situação difícil, num dilema. Então ele diz-nos que só numa situação bastante difícil, em que nós temos que escolher se fazemos isto ou se fazemos aquilo, que não é fácil, uma situação que não seja fácil, aí é que descobrimos como é que somos e como é que não somos. Então ele diz que, é uma teoria não espírita, ele diz que não importa saber se faz ou não faz, mas as razões pelas quais nos levam a fazer ou não fazer. Imaginemos, ele coloca um exemplo. Ele apresenta-nos um casal. Um casal que vivia numa aldeia na Alemanha, pobre. E que a esposa adoeceu gravemente. Com uma doença rara, difícil de tratar. Ele diz que havia lá um farmacêutico na aldeia que tinha um medicamento, mas que era muito caro. Era muito caro. E ele não tinha dinheiro, só tinha metade do dinheiro. Chegou ao pé do farmacêutico e disse-lhe: Senhor, eu tenho a minha esposa muito doente. Eu sei que é caro. Eu só tenho metade para lhe dar. Mas se me der um medicamento, eu juro-lhe que vou trabalhar. Eu juro-lhe que lhe pago. Mas, por favor, ajude-me a salvar a minha esposa. O negociante, de coração duro, diz-lhe: Não. Ou o senhor me dá o dinheiro todo, ou eu não lhe vendo. O dinheiro foi meu, a investigação foi minha, e eu cobro quanto quiser. E a situação que ele coloca é uma situação de dilema. Porque ele pergunta-nos a cada um de nós: se nós fôssemos aquele esposo, será que roubaríamos ou não o medicamento? Será que roubaríamos? Será? É um ato errado? Mas seria para salvar? E não é uma resposta fácil. Então ele diz-nos: o importante não seria se roubaríamos ou não, mas as razões. E ele coloca uma escala de evolução. Ele diz que, mediante as razões que demos, assim poderíamos estar no nível mais alto ou no nível mais baixo. Se poderia, por exemplo, se desse-me uma resposta: eu roubaria porque é aquilo que tenho direito. Ou então, não roubaria porque tenho medo de ser apanhado. Ou então eu faria sim, porque a vida é mais importante de qualquer dinheiro. Não faria porque a liberdade do outro eu não posso ultrapassar. Então ele diz que é o porquês, é as razões. Então ele coloca por escalão. Numa conferência que ele fez cá em Portugal, em Lisboa, ele diz, apresentar esta tese, que não é espírita, volto a relembrar. Ele disse que ele só conhecia 3 pessoas na história que atingiram o grau mais alto. Um deles era Jesus. A consciência plena. O homem. A segunda pessoa era Martin Luther King. O grande orador americano, negro. Lutador pelos direitos civis dos negros. E a terceira pessoa era ele mesmo. Ele colocava-se também ao lado de Jesus e de Martin Luther King. Mas diz que quem lá estava que não é possível. Porque ele, apesar de se colocar, tinha a esposa ao lado e a tratava mal. E a tratava quase abaixo. Tratava muito mal. Então ele dizia que, apesar dele apresentar esta tese que era dele, era uma ilusão. Porque ele, que se colocava, não se conhecia bem. Não se dava conta. Não era capaz de destrinçar: eu faço isto e isto está correto. Eu faço aquilo e aquilo não está correto.
Mas, afinal de contas, é isto. É esta a finalidade da nossa vida. Não é propriamente querermos a felicidade e porque algo nos preocupa, vemos ao Santo Espírito assim, tirem-me os espíritos. O importante não é tirarem os espíritos. O importante é que nós nos conheçamos e tentemos modificar aquilo que nós faz com que sejamos exatamente perturbados. Que são as nossas más inclinações. É o nosso egoísmo, é o nosso orgulho, é a nossa vaidade. Essas características nossas é que fazem com que sejamos perturbados. Por vezes somos perturbados porque, por causa das nossas imperfeições, prejudicamos a outrem. E a vida não acabando com a morte do corpo, sendo os espíritos as almas dos homens que estavam na terra, com as mesmas virtudes, com os mesmos defeitos, por vezes, tomam em si para se vingar de quem lhe tanto mal fez. Ah, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Foi numa vida anterior, eu não tem nada a ver com o que o outro fez. Não é bem o outro, somos nós. Num corpo diferente, numa situação diferente. Mas somos nós mesmos. E se virmos bem em nós próprios, se analisarmos, se nos conhecermos bem, vemos que sim, teríamos isso, fomos capazes de fazer aquilo. Então que fazer? Começar a modificar-nos. Orarmos por aqueles a quem prejudicarmos. A oração não é um ato mecânico que se deve fazer. Não é algo que vem já das religiões antigas, um ato arraigado, sem valor absolutamente nenhum. Tem muito valor a oração. Porque através do nosso pensamento, voltado para o bem, voltado para o amor, colocamos-nos em sintonia com aqueles que estão na mesma faixa. Colocamos-nos em sintonia com quem também quer ajudar. Com quem está ali para nos impulsionar ao bem, ao amor. Então a oração é algo de valor extraordinário. Desde que seja dita com sentimento. Que não seja algo mecânico. Isso sim não tem valor. Que seja algo mecânico, que estamos ali a dizer frases sem estarmos a pensar no seu significado. Isso sim não tem valor absolutamente nenhum. Quando Jesus foi confrontado com a situação que assim, mas os teus discípulos não lavam as mãos para comer. E está na lei de Moisés que devemos lavar as mãos. Jesus foi claro a dizer que não era aquilo que importa, aquilo que entra na boca, mas o que sai. Porque o que sai é o que sai do coração. Então é mais importante aquilo que nós irradiamos do sentimento, aquilo que nós irradiamos de amor ou de ódio. Isso é o que conta, e não propriamente aquilo que nós dizemos. Porque senão aquelas frases feitas, grandes, complicadas, teriam mais valor. Mas não têm. Às vezes valem mais poucas palavras, mas sentidas, do que muitas e ditas alto para toda a gente ouvir. Isso pouco vale. Então estamos aqui todos, não para nos refastelarmos como aqueles peixes no lago, para vivermos uma vida de paz e tranquilidade aparente, em que comemos, em que nos levantamos de manhã, temos o pequeno almoço, vamos trabalhar para comer, para chegar à noite e dormir, e ao outro dia fazermos tudo. Isso não é viver, na minha opinião. Isso chama-se sobreviver. Porque viver, realmente, é eu olhar e dizer: para onde é que eu vou? Qual é o meu destino? Nesta vida, que é curta,
por muitos anos que o corpo dura, é sempre curta. O que é que eu farei hoje para amanhã, quando chegar ao mundo espiritual, quando a minha consciência me perguntar: que fizestes? Eu possa dizer que cheguei melhor, que modifiquei, que não fiz pelo menos tanto mal, que ajudei um pouco, mas ajudei, que consolei, que olhei para o outro e vi o seu sofrimento e lhe dei às vezes as migalhas que estavam a cair da mesa, que era aquilo que nem Lázaro teve direito. Porque essas poucas migalhas, por vezes, é aquilo que vai ajudar a quem tanto eu prejudiquei ou quem tanto me beneficiou. Então estamos aqui na Terra para evoluir, para aprender a amar, para convivermos melhor uns com os outros. Que Jesus nos abençoe, que nos ajude a fazer a escolha do trigo e do joio, para separar aquilo que é o supérfluo de aquilo que é necessário. E todos os dias, quando eu chegar à cama para adormecer, eu diga assim: coloquei mais uma peça de roupa na bagagem que vou levar um dia quando for para o mundo espiritual. Para que quando chegar lá, eu possa levar daqui aquilo que realmente vai valer. E não aquilo que vou amealhar e que é certo que vou deixar na morte orgânica. Que Jesus nos abençoe, que nos dê o discernimento e a sua paz. Eu ia pedir para que fossem chamar os nossos companheiros que estão nos cursos